10, versículo de número 51, diz assim: se você tem a Bíblia, leia na sua versão. Se não tem impressa assim, pegue seu smartphone, e se não, acompanhe na letra. Os adolescentes, jovens e adultos, eu inspiro vocês a andarem com a Bíblia de vocês. Eu sei que vocês têm o smartphone, eu não estou criticando, mas a Bíblia também é uma forma de testemunharmos a nossa fé. Então, onde você vai, carrega a sua Bíblia. Eu ando com a minha Bíblia no carro. Então, assim, onde você vai, carrega a sua Bíblia. Chegou na festa, vai com a tua Bíblia. For família, melhor ainda, carrega a sua Bíblia. Festa de família. Aí, no final, sabe o que vai acontecer? Vão falar assim: você pode orar na festa? Aí você ora igual a Mona Lisa. 15 minutos. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, quantas pessoas precisam ouvir do teu evangelho. Toca no coração do pai, do filho, do papagaio, do periquito. Transforma o gatinho e o cachorro. Quantos pecados que haja convertido. E na oração prega. Então, ande com a sua Bíblia, é importante. Testemunhe também com a sua Bíblia. Não é vergonha, não. É honra andar com a Bíblia na mão. Marcos 10, 51 diz assim: o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Põe na versão King James. Obrigado. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o Senhor: Rabone, ou seja, mestre. Rabone é uma palavra ali do grego, né? No sentido, é uma palavra do hebraico que significa mestre. Que eu volte a enxergar. Que eu volte a enxergar. Que eu volte a enxergar. Repita assim comigo: que eu volte a enxergar. Voltando a enxergar. Voltando a enxergar é a temática da noite. Sabe, por vezes, não poucas, eu já peguei essa passagem e já li. Eu sou um daqueles que já leu a Bíblia algumas vezes, mas nesses últimos anos eu tenho gastado ou investido meu tempo em ler capítulos, e às vezes eu fico em versículos, em um dia, refletindo na palavra, me alimentando dela, degustando daquilo que Deus está ali manifestando através dos ensinamentos. E essa palavra, ela, sem sombra de dúvidas, essa passagem, sem sombra de dúvidas, é uma das passagens mais especiais, porque ela se repete em Mateus, capítulo 20, e ela se repete em Lucas, capítulo 18. Em Mateus, capítulo 20, vem dizendo que eram 2 cegos. Em Lucas, capítulo 18, não dá um número de cegos, mas dá ênfase nesse que era chamado de Bartimeu. E é sempre importante relembrarmos, aqueles que já são antigos, é bom relembrar, e aqueles que são novos, é bom prestar atenção para aprender. E entender que, na verdade, Bartimeu era apenas um codinome, um apelido, uma expressão que usavam para se referir àquele homem que era mendigo e também cego, ou estava na condição de uma cegueira. Bar significa filho, e Timeu, o nome do pai. Então, filho de Timeu. Era alguém que, quer seja pelas circunstâncias, pelos problemas, perdeu a identidade e andava nas ruas, talvez até mesmo com outros cegos, que há de convir que um ferido sempre procura outro ferido. Já diz a psicologia
que um ferido consegue identificar a ferida do outro. E é muito comum que uma pessoa que está com problema busque apoio ou referência em outra pessoa que está também com o mesmo problema. Então é comum que quando a pessoa está passando dificuldades, ela se ajunta com outras pessoas que estejam passando dificuldades. O ruim da história é que, quando nós nos ajuntamos com pessoas que também estão passando por essas mesmas dificuldades, não apenas como ato de comunhão, de educação, mas como convivência, tendenciamos a trazer as tristezas também daquela pessoa para nós mesmos. Em vez de sermos alimentados pela fé, nós acabamos sendo alimentados por outros problemas. Em vez de rompermos acreditando que Deus pode fazer, por vezes não poucas, nós começamos a duvidar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso se mostra em muitas percepções de nossas vidas, familiares, financeiras, educacionais, sentimentais, emocionais. Na maioria das vezes estamos lá vivendo com aquelas pessoas. E olha, outra coisa que importante que a gente pode notar. Quando uma pessoa acaba assumindo uma identidade que Deus não estabeleceu para a vida dele, porque aquele homem tinha um nome, vocês concordam comigo? Nós não sabemos, mas ele tinha um nome. Todo mundo tem um nome. Todo mundo tem um nome. Mas às vezes as circunstâncias da vida impõem nomes, adjetivos que não estão no coração de Deus para as nossas vidas. E quando assumimos isso, olha outra característica desse homem. Ele andava no canto, ele ficava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. As dificuldades, na maioria das vezes, nos fazem pedir esmolas. E essas esmolas, às vezes, é a carência que nos faz querer de todas as formas a atenção de outra pessoa, a palavra de outra pessoa, a expressão de outra pessoa, porque nós nos tornamos literalmente dependentes de algumas atenções. Nós buscamos de todas as formas nos balizarmos por aquilo que o outro pensa, por aquilo que o outro pode dar, e nunca por aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E a tendência, assim como esse que era filho de Timeu, Bartimeu, a tendência é ficarmos no chão, sentados. Eu sento no chão da minha sala. Ultimamente nem tanto, porque está doendo a minha coluna. Mas eu gosto de ficar, tempo de verão, eu gosto de ficar no chão da minha sala. Eu não gosto de andar sem camisa na rua. Eu tenho dificuldade de andar sem camisa até com os meus parentes, mas às vezes acontece. Mas na minha casa, às vezes eu fico sem camisa. Na minha casa, às vezes eu fico. Principalmente no calor. Eu me abro. Eu fico lá sentadinho no chão. Mas é uma opção minha. É um conforto meu, dentro da minha casa. Mas olha a condição desse homem. Ele estava na rua, não por uma opção dele, mas por causa de uma imposição de uma dificuldade que ele estava passando. E eu não sei você, no chão da minha casa é limpinho. O chão da minha casa é limpinho. Mas você acha que a rua é um lugar limpo? O que dá a entender que aquele homem, ao ficar na beira da estrada pedindo esmolas, ele também acabava recebendo a poeira do mundo. Olha como a coisa acontece. Quando estamos passando por certas dificuldades, se nós não vigiarmos, nós vivemos as nossas dificuldades
e ainda conseguimos adquirir dificuldades de outras áreas para nós mesmos. Parece que se torna um turbilhão de problemas. Estava aquele homem ali sentado, à beira do caminho, com uma capa que atestava a sua cegueira, e que também auxiliava a se proteger do frio e também do calor. Estava ali com a sua ferramenta, vamos dizer dessa forma, que o auxiliava não apenas ao ato de pedir esmola, mas também de se proteger sobre as variações do tempo. Mas em um determinado dia, aquele homem ouviu dizer que Jesus estava passando naquele lugar. A percepção daquele homem foi tão profunda que ele não esperou sequer para conferir se de fato era Jesus. Mas quando ele percebeu que Jesus estava passando tão próximo dele, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem estava vivendo uma dificuldade terrível, mas quando ele percebeu que Jesus estava passando naquele lugar, mesmo sem ver, o coração dele estava queimando em fé. Ele sabia que era a oportunidade de ele ser transformado, curado, restaurado. E ele entendeu que não podia perder a oportunidade para aquele momento. Pessoas tentavam abafar a voz dele, dizendo: pare com isso, deixe de incomodar o mestre, pare de gritar. E à medida que diziam isso, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem nos ensina que, a despeito da luta que estamos vivendo, existe um momento que precisamos decidir pedir por socorro. Ele entendeu que precisava aumentar o volume de sua voz, ele entendeu que precisava gritar para ser notado, ser visto. E o Senhor Jesus para e dá atenção àquela voz, percebe que há algo diferente naquele grito. Não é um grito histérico, não é um grito de rebeldia, não é um grito de desobediência, é um grito de alguém que precisava de uma intervenção imediata. E Jesus para a sua caminhada. É muito bom sempre pensarmos nisso, mestre Alex, porque Jesus, ele dá atenção para todos. Melhor, ele dá atenção para a multidão, mas ele também consegue dar atenção para cada um individualmente. Jesus consegue. Jesus consegue olhar para cada necessidade, ele consegue ouvir cada grito. Eu estou convencido que não, digo eu, não a palavra e nem o Senhor, mas eu acredito firmemente que outras pessoas também gritavam por Jesus, mas alguma coisa foi diferente na voz daquele homem. Alguma coisa foi diferente. Eu acredito que foi a fé. Você pode repetir assim comigo? Foi a fé. O Senhor, ele não se volta para gritos de mimados, mas ele se volta para clamor de pessoas que possuem fé. Se você está gritando igual mimado, ele não vai te ouvir.
Mas se você está colocando toda a sua esperança nele, acredite, ele vai parar e vai te dar atenção. Pode ser que o Senhor esteja parando nessa noite para te dar atenção. Quem me grita? E é legal pensar nisso, porque tem uma outra passagem que Jesus estava andando também, indo na casa de um maioral do povo, que estava com a filha ali, a doente, de 12 anos doente, beirando a morte, e Jesus, apertado por uma grande multidão, se aproxima uma mulher que por 12 anos estava ali sofrendo de uma forte hemorragia e toca nas orlas das vestes de Jesus, e Jesus mais uma vez para. Você acredita que Jesus parou porque alguém tocou nele? Eu não acredito. Vai amassar a cabeça, eu não acredito. E eu vou explicar por que eu não acredito. Porque muitas pessoas estavam tocando nele. Mas o toque daquela mulher foi diferente. Fala assim comigo. Porque o toque foi com fé. Jesus não parou porque outras pessoas estavam tocando. Mas Jesus parou quando alguém o tocou com fé. Jesus não parou porque outras pessoas estavam gritando. Jesus parou porque existia um homem que gritou com fé. Existem pessoas que não têm faculdade, mas têm fé. Existem pessoas que não são letradas, mas têm fé. Tem pessoas que não conseguem nem falar direito, mas têm fé. Porque a fé não é própria para pastor, não é própria para pastora, não é própria para bispo ou bispo. A fé é para todos. E quem entende isso, quem começa a viver pela fé, começa a viver coisas extraordinárias. Extraordinárias. Alguém gritou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O ouvido do Senhor estava aguçado a um pedido mediante a fé. E ele para. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Às vezes nós tínhamos que parar de orar muito e orar mais concentrado com fé. A Bíblia Sagrada diz que o que nós pedirmos com fé, receberemos. Marcos 11, do 20 ao 26, vem explicando isso. Mas, 25 diz, mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai para que igualmente o vosso Pai Celestial, 24. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, ou seja, quando orar, acredite que vai receber. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tudo quanto em oração pedirdes, tendes, volta lá, Vitão, tendes fé que vai receber? Tendes fé que vai receber, é isso que está escrito? Tendes fé que vai receber, o que está escrito aí? Já o recebestes. E aí vem o texto, vírgula, conjunção, e assim vos sucederá. Então significa dizer que tudo que eu quero é só orar que eu vou receber. Não é assim. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é: tudo que pedirdes, que estiver no coração dele para as nossas vidas, com fé receberemos. E eu vou explicar isso, não vai passar batido. Quando eu recém-casado, eu tinha que explicar muito bem para a Mona Lisa o que eu queria e o que não queria. E ela tinha que me explicar nos mínimos detalhes o que ela queria e o que não queria. Mas hoje, indo para 13 anos de casado, aleluia, né? Meu Deus do céu, aleluia. Você pode vibrar aí, me ajuda a dar uma moral aí? Eu sei que tem pessoas aqui com 40 e pouco, 20 e pouco. Que coisa, eu vou chegar lá no nome de Jesus. Hoje, com 13 anos, a gente já se conhece um pouco.
E parece que às vezes só em olhar nós sabemos o que um outro deseja. Olha o que o Senhor Jesus aqui me permite explicar como pastor da sua vida. O que o Senhor Jesus está nos explicando é, à medida que vamos andando com Ele, nós vamos sabendo o que é do coração dele, em vez de gastarmos tempo pedindo aquilo que Ele não quer para as nossas vidas, a gente acaba nos ajustando à vontade dEle, porque conhecemos a vontade dEle, e pedimos segundo a vontade dEle, aí nós recebemos, porque a convivência traz isso. Quem é casado há muito tempo que entende o que eu estou falando, não é assim? É assim. É assim. O que o Senhor Jesus está ensinando então é o quê? Intimidade. Você pregou muito bem de manhã, Alex. Intimidade. Como aprender a agradar o Senhor? É isso, né? Foi temática. É a caminhada. E a gente vai aprendendo a vontade dele. E no caso daquele homem, a vontade do Senhor já é conhecida para todas. E qual é a vontade do Senhor? Ela é boa, perfeita e agradável. Ele quer que todos nós tenhamos uma vida satisfatória. Mas para vivermos isso, olha como é importante nós analisarmos o texto. Primeiro, nós precisamos constatar o quadro de vida que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas que estão na beira do caminho e estão confortáveis nisso. Estão pedindo esmolas, e eu não estou falando de dinheiro aqui não, estou falando assim em várias áreas, e estão confortáveis com isso. Mas a Bíblia diz que se nós crermos e obedecermos, nós viveremos, comeremos o melhor dessa terra. Ela nos orienta que se nós formos obedientes, daremos e não tomaremos emprestado. O que significa isso? Que quem anda com o Senhor está sempre um passo à frente, porque entende que a vontade de Deus é sempre a melhor para as nossas vidas. Por isso, eu estou numa situação complicada, é a vontade de Deus eu estar assim. Não é a vontade de Deus você estar assim. Eu estou na beira do caminho. Não, Deus não quer que você fique na rua, na beira do caminho. Eu estou sofrendo. Deus não quer que você sofra. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Tem pessoas que acham que o sofrimento veio da parte de Deus, quando às vezes o sofrimento é um fruto, uma consequência do egoísmo do coração. Casais, Deus quer que vocês vivam brigados? Claro que não. Mas por que brigamos? Porque o nosso coração é duro. Estou errado com isso? Não. Eu não estou ferindo ninguém, porque nós somos assim. Não é bom quando nós chegamos à noite e conseguimos zerar tudo. Isso é para casais, adolescentes. Eu falo com muito respeito, porque essa fase é no casal. Mas é bom quando nós vamos deitar na cama e nós temos o carinho um com o outro. E casamento, com o tempo, a gente descobre que não é só intimidade. Existem outras coisas. Fala comigo, minhas irmãs, as que têm esposo. Não é bom quando você pode deitar na cama e colocar sua cabeça no ombro do seu esposo? Fala a verdade, não é? E você se sentir segura. Não é bom, marido, você também colocar sua cabeça ali alinhada no tórax da sua esposa, nos braços dela, ser aquecido pelo corpo dela. Sabe o que significa isso? Intimidade, relacionamento. É muito ruim quando nós dormimos brigados. Eu não sei você, mas eu não consigo dormir brigado. Eu já dei caneladas e já tomei caneladas e para dormir foi difícil. Não é bom. Não é bom. Bom é os dois dormirem juntinhos.
agarradinhos. Isso é verdadeira intimidade. As outras coisas são consequências, e boas consequências nas estações próprias. Mas são consequências. O Senhor quer que casamentos vivam nesse... Não. Endividamento, a mesma coisa. Deus quer que você fique recebendo ligação de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná. Deus quer? Não quer. Mas pode estar acontecendo isso? Pode. Não, o pastor já vai bater em mim. Não vou não, a vida já está batendo. A vida já está batendo. Não é bom quando a gente está de boa, sem ninguém ligar? E quando eu ligar para dar boas notícias? Mas o que a gente tem que entender? Que é da vontade de Deus que a gente fique vivendo desse jeito? Não. Mas que precisamos ali botar a casa em ordem e ajustar tudo para podermos seguir ministerialmente. Não é bom quando nós deitamos a nossa cabeça e nós falamos: Senhor, estamos dando o nosso tudo, estou entregando o meu melhor, eu estou desenvolvendo o talento que o Senhor me deu, eu não estou enterrando o meu talento, eu não estou jogando fora aquilo que o Senhor confiou para mim. Eu estou desenvolvendo o meu melhor, eu não estou parado, eu não estou sentado na rua, pegando a poeira do tempo, eu estou dando o meu melhor. É bom quando acontece isso. Deus quer que todos nós sejamos frutíferos no reino dEle, que multipliquemos os talentos que Ele nos deu. Não é bom, Alex, quando nós conseguimos formar outros professores, quando nós conseguimos formar outros pregadores, quando nós conseguimos formar outros intercessores, outros líderes. Não temos que aparecer. É bom quando as outras pessoas vão aparecer. Por quê? Porque a nossa função é desenvolver equipes, capacitar na medida da capacitação que estamos recebendo de Deus. Quando nós chegamos na nossa casa e podemos discipular as nossas crianças, discipular os nossos filhos, tem homens de honra aí, está entendendo o que eu estou falando? Porque é a nossa missão, desenvolver os nossos filhos, honrar as nossas esposas, abençoar os nossos netos e netas, orar por eles, impor as mãos, não deixar que o mundo os crie, mas assumirmos a nossa posição em Cristo Jesus, de conduzi-los à maturidade. Deus não quer que estejamos na beira do caminho. Nós precisamos constatar o que está nos paralisando, o que está nos deixando ali. E às vezes o que está nos deixando ali é uma palavra ruim que foi dita. Às vezes são guerras que vivemos. Às vezes são situações de egoísmo. Às vezes nós achamos que nós somos os reis, que somente nós temos o cetro e a única palavra é nossa, e deixamos de viver coisas maravilhosas. Constate onde está a sua dificuldade, constate onde está o seu problema. 2, não perca a oportunidade de mudar a sua vida. Tem tantas pessoas que ouvem de Jesus, mas que perdem as oportunidades que Ele vem dando ao longo da vida.
Tem tantas pessoas na beira do caminho, você olha e vê que está poeirado, você olha e vê que está sujo, você olha e vê que está pedindo esmola, mas Jesus está passando e é orgulhoso demais, é orgulhosa demais para gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. São orgulhosas demais para pedir ajuda. Tem problemas que nós passamos que são dificílimos. Saúde, emocional. E por vezes não poucas, nós nos envergonhamos de gritar, pedindo ajuda, principalmente a Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus está dizendo, através desse texto, não tem vergonha de pedir ajuda a mim, mas peça com fé. A fé é a única ferramenta que nos permite tocar no coração de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Haja menos na sua força, no seu ímpeto, e haja mais por fé. Tem coisas que eu oro, já tem anos que eu oro. E um tempo para cá eu descobri que já estava ali escrito, mas agora eu descobri, minha mente entendeu, que só vai acontecer no tempo de Deus. Eu estava conversando com o Ferraz, se ele estiver ouvindo, ele vai... Estava conversando com ele ontem. Aí ele está viajando com a família, fiquei feliz da vida porque ele conseguiu essa benção. Lugares bonitos, né? Ele vai voltar todo bobo, com certeza. Aí eu falei com ele algo que o Espírito Santo vem me ensinando. Filhão, bens, a traça corrói, dinheiro acaba, mas experiências ficam na memória. Não perca as oportunidades de você viver o extraordinário com a sua família. Ame cada vez mais a Tayane e Theo e vão viver o extraordinário. Porque quando você for, não vai ser a casa que você vai deixar que vai trazer conforto aos seus. Não é o dinheiro que você vai deixar que vai trazer conforto aos seus. O que vai consolar são as boas lembranças que eles passaram contigo. Sérgio, hoje eu não tenho nenhuma preocupação em deixar herança para os meus filhos. Não tenho. Sou órfão, o Senhor nunca deixou faltar nada. Órfão de pai, minha mãe está aqui. E eu cheguei à constatação que com o tempo Deus vai me dando as coisas. E se eu partir, Deus vai dar também para meus filhos. Ponto, acabou. Eles vão viver, eles vão trilhar o caminho deles. Agora, o que eu deixar de legado vai levá-los a conquistas ou a derrotas. Então, estou investindo em discipulado neles. E não ensiná-los ou me esforçar para deixar alguma riqueza para eles. Riqueza, se eles quiserem, vão trabalhar para conquistar. Desculpa a fraqueza. Quem está comigo aqui nessa noite? Quem está entendendo esse negócio? Vai trabalhar, filho. Depois que eu curtir a vida com vocês, se sobrar alguma coisinha, é bom para vocês. Aleluia. E se não sobrar, fica as lembranças e cai dentro para conquistar o seu. Está pensando o que da tua vida? Nós que não tínhamos um brinquedinho para brincar, a gente pensa muito em dar para os filhos, dar para os filhos, dar para os filhos. Eu tomei uma pancada do Espírito Santo e falei, tá, entendi. E a gente se mata de trabalhar. Quem está comigo nisso? Que chega até angustiado de tanto trabalhar. Fala, meu Deus, eu estou angustiado. Meu Deus, não aguento mais. Me ajuda, meu pai. Meu pai, me ajuda.
A gente não tinha nem bonequinho, a gente descia esse morro aqui com patinete de rolemã, chegava lá onde era a casa da Mazinha, com as nádegas todas em carne viva, porque andavam 3, 4 no patinete, e quem ficava atrás, que era sempre o caçula, se dava mal, meu irmão. Quem já queimou as nádegas no patinete? Só foi eu nessa história? Que coisa! Mas fala comigo, a gente ficava chorando, igual esses Nutella do nosso tempo, que nada, pegava o patinete e voltava aqui, desce de novo e vamos embora. Quantas vezes parei na vala, que não tinha asfalto, tinha valas na lateral e caí na vala, fiquei todo sujo de dejetos dos outros. Eu falei, Jesus, me ajuda. Não tinha brinquedo, não tinha nada, meu irmão. Mas, Adriana, não éramos felizes, aleluia. Podíamos ficar na rua, E quando chovia na rua, pique, pega, bola, meu irmão, chegava todo imundo em casa. Quem já, meu Deus, que coisa, que lembranças boas, né? Não é verdade? Dia 31 de dezembro, a última chuva do ano. Quem já foi para a rua para brincar? Meu irmão, que coisa maravilhosa. Se botar os nossos filhos na rua para brincar na chuva, chega em casa cheio de febre. Chega todo ziquezado. Todo ziquezado. Está... Meu irmão foi descer patinete igual um Superman. Patinete tinha um parafuso assim, o Davis tem cicatriz até hoje daqui, que o patinete viu rasgando, ele veio segurando a barriga assim, sangue, negócio branco. Eu falei, meu Deus do céu, lembro como se fosse hoje. Mas tá vivo, meu irmão. Foi, tá vivo. Tá aí, ó. Né, seu Matos? Está vivo, né, irmã Isabel? Está lá. Não tinha comida direito em casa, a gente subia os pés de amora dos vizinhos, de manga, pedia, ia lá, pegava a manga, comia na hora, já abria na hora para comer, ficava cheio de negócio no dedo, no cabelo, irmão, mas bom. Eu estou convencido que eu abri mão, Belinho. Herança, eu tenho que trabalhar para dar para os meus filhos. Não, eu tenho que trabalhar para curtir a vida, porque a vida é curta, meu irmão. Eu vou curtir com eles, que a única coisa que eu vou deixar para eles é o quê? Lembranças. E se Deus quiser me fazer rico, de repente sobra alguma coisa. E se não quiser, vai trabalhar, porque eu trabalhei, você tem que trabalhar também, acabou. Não vou morrer por causa de vocês. A gente às vezes precisa, constatar que existem mudanças que dependem de nós. Nós precisamos mudar, nós precisamos tomar posições diferentes. Nós precisamos dar as meias voltas e voltarmos às origens. Nós precisamos tomar essa posição, porque, repito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele quer que tenhamos uma vida satisfatória. Mas termina essa mensagem. O último ponto que me chamou a atenção aqui é o versículo 51, que dá tema a essa mensagem. Que queres que eu te faça? Que eu volte a enxergar. Que eu volte a enxergar. Mestre Alex, eu nunca tinha notado isso. Parei, marquei, está aqui, ó. Volte. Falei, estava aí, peguei a outra versão. Falei, estava aí o tempo todo, ainda não tinha visto. Sabe o que dá a entender? Que Bartimeu, talvez, provavelmente, em algum momento ele enxergava, por alguma circunstância ele parou de enxergar.
Por algum momento nós enxergávamos, mas em algum momento nós paramos de enxergar. Às vezes pelas circunstâncias da vida, às vezes por causa de pressão dos outros, às vezes por enfermidades. Mas grave isso daqui e aí eu concluo fazendo a aplicação. Quero terminar dessa forma. O que fala também no meu coração aqui, quando volte a enxergar, é também questão espiritual. Porque tem pessoas que antigamente enxergavam, mas agora estão cegas, pedindo esmolas. Mas o que a Bíblia vem nos ensinando é que todos nós precisamos um dia tomar uma decisão. Eu vou voltar a enxergar quando olharem para mim. Jesus não olhou para Bartimeu, mas ele entendeu que a solução estava passando, então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Talvez você esteja aqui e precise voltar a enxergar. Obrigado, Senhor. Aleluia. O Espírito Santo tem falado tanto no meu coração sobre família, mas tanto. Talvez alguém na sua casa esteja precisando voltar a enxergar. Já viu um dia, mas hoje não consegue mais enxergar. Deixou que as coisas, as pressões, as dificuldades, as angústias, deixou que as pressões da vida, deixou que as acusações, deixou que os disse-me-diz, deixou que as palavras indevidas tomassem lugar no coração deles e simplesmente deixou de enxergar. Pode ser que a cegueira de Bartimeu, indo pela linha que ele enxergava, pode ter sido ocasionada por uma enfermidade. Eu não acredito no espírito maligno aqui, porque Jesus era muito transparente. Ao mudo ele fala: espírito de surdo e mudo, saia. E o bicho ficou endemoniado, foi liberto e a pessoa. Não é o caso de Bartimeu. Dá a entender que de fato alguma coisa externa aconteceu com esse rapaz que o fez deixar de enxergar, e que não necessariamente era culpa dele, mas ele entendia que estava além da possibilidade dele e ele precisava de uma ajuda. Existem tantas pessoas hoje que precisam voltar a enxergar. Existem pessoas que andaram com o Senhor e hoje estão andando de forma tão longe da presença, mas tão longe. Ontem acabou a mensagem lá, olha, naquela igreja ali, aí o irmão parou comigo lá fora e profetizou para a minha vida. Parou no meu ouvido e começou a profetizar, literalmente profetizar. E ele anunciou coisas que estão para acontecer. E ele foi dando tantos detalhes, mas tantos detalhes. Não tem aquela coisa que só Deus faz? Ele foi falando perfeitamente, ponto a ponto. E ele foi dando alertas, falando: é isso, é aquilo, é isso. É assim, dessa forma, dessa maneira. Parece que é o momento em que, digo eu na aplicação, o Senhor vem e abre os nossos olhos. Porque o único que pode abrir os olhos é o Senhor. Ele dá visão aos cegos. E às vezes nós estamos cegos para algumas coisas. E vem o Senhor e fala: não, é aqui, é aqui e aqui. Fique firme naquilo que Deus te entregou. Mesmo que venham dificuldades, fiquem
firmes. É melhor obedecer do que sacrificar. Fique sobre os teus pés, se você pode.